Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do MecaCast. Isso mesmo, estamos de volta para a segunda temporada e ao meu lado eu tenho ele. Dominique, que bom estar com você aqui de novo, hein? Que bom, hein, Afonso? Primeiro episódio da segunda temporada. E o que nós vamos ter de novo nessa temporada? Ai, tem muita coisa legal. A gente vai falar com parceiros, com clientes, com amigos. Sim. Né? Qual que é o tema central? O que você acha que essa temporada vai trazer? Eu acho que o negócio vai ser sustentabilidade. Eficiência energética que vai pegar, hein? Vai pegar, né? Vai. Já tá pegando, né, Afonso? Tá pegando. E o Grupo Mercalor tem muita coisa para falar, não tem? Tem. Nós temos muita coisa mesmo. E uma novidade, nós também estamos no Spotify. A gente vai deixar aqui um QR Code para vocês acessarem a primeira temporada, que foi incrível, e dar continuidade na segunda temporada. E para a primeira temporada, não vamos demorar aqui não, a gente tem o primeiro episódio, uma pessoa muito, mas muito especial e importante para o mercado. O Afonso vai fazer as honras da casa de apresentá-lo. Nós temos aqui como convidado o Arnaldo Basile. Ele é engenheiro mecânico com especialização em ar-condicionado e refrigeração pela FEI. Sua carreira profissional foi desenvolvida em empresas nacionais e internacionais, notadamente nas áreas comerciais, assistência técnica, marketing. Olha! Do marketing, Dominique. Cuidado, hein? Marketing e desenvolvimento de produtos, Dominique. Muito bom. Desde 2014 é sócio-diretor da Alfa Soluções Térmicas e atualmente ele é presidente executivo da Abrava e vice-presidente do IBF, Instituto Brasileiro do Frio, vice-presidente da FAIA, Federação das Associações Ibero-Americanas de Ar-Condicionado e Refrigeração. Esse é o Arnaldo Basile, seja bem-vindo ao nosso podcast, Arnaldo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos, Dominique, Afonso, é um prazer estar aqui com vocês. O Arnaldo... Um convidado de grandeza, né? Podcast. Mas ao lado dele eu trouxe alguém do grupo, trouxemos o nosso rockstar, guitarrista e tenista. Brincadeira, porque isso, se você assistiu a primeira temporada, você vai entender do que eu tô falando. Sim. Mas o nosso diretor comercial, Marcelo Zímaro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Arnaldo, aqui essa grande figura do mercado. Bem-vindo, Arnaldo. Estou aqui à disposição de vocês. Marcelo, obrigado, viu? Brincadeiras à parte, assim, né? Não, a gente tinha que trazer alguém aqui do grupo. Junto. E assim, vamos começar começando, né? Marcelo, como é que você entende, né? Você que está no mercado e está ouvindo muitos clientes, como que você vê que nós aqui estamos nos adaptando às nossas operações para atender as exigências aí do mercado, tanto de refrigeração como ar-condicionado? Legal, Dominique. A Mecalor tem feito um trabalho muito grande em torno dessa questão da sustentabilidade. Eu acho que isso é o futuro e a gente não pode pensar diferente, a gente tem que adaptar nossas operações. Então a gente fez a inauguração da nossa fábrica aqui há pouquíssimo tempo, né? Uns 2 anos aproximadamente. Nessa fábrica nova, Arnaldo, a gente colocou aqui, por exemplo, áreas de carga de fluido refrigerante já para fluidos levemente inflamáveis, que são os chamados A2L, Que essa chique, letrinha, né? esse nome esquisito, mas é o A2L, onde entram esses fluidos que são levemente inflamáveis. Ser levemente inflamável significa que ele pode, né, explodir, né? E pelo menos Bem em teoria. assim, em teoria. Mas, então, a gente previu já dentro dessa fábrica nova essa estrutura para o futuro. Então, esse é um exemplo de um investimento que a Mecalor fez, real, concreto, digamos assim, para já pensar no futuro dos fluidos refrigerantes com baixo GWP. Sim, eu sei que está muito em voga isso, né? Tem muita coisa falando sobre isso, né? A gente vê, mas às vezes tecnicamente a gente não entende, né? Eu, do marketing, né, Afonso, falou fluido refrigerante não é refrigerante para tomar em casa, né? Não. A gente entende que tem toda uma técnica e isso tem em muitos lugares, tá legal. Descarbonização. Né? Exatamente. É isso. Exatamente. Hoje o mundo só se fala disso, né? Superaquecimento global, emissão de CO2, onde você vai, esse é o assunto, né? ESG. Então, você falar de fluidos refrigerantes hoje que vão contra isso é ruim, né? A gente tem que olhar para os fluidos refrigerantes hoje como uma solução para o futuro, para você emitir menos CO2, para você... e aí dá para a gente explicar um pouco mais essa questão, mas eu acho que se a gente reduzir o impacto do setor de ar-condicionado
para o superaquecimento global, a gente já está fazendo o nosso papel. Com certeza. Tem várias outras coisas, né, que impactam o superaquecimento global, mas se a Mecalor e se o mercado de ar-condicionado fizer a sua parte, a gente já está fazendo um grande bem para a E humanidade. Arnaldo, desculpa, já vamos passar para o Arnaldo. Como que você, como presidente da Abrava, como a Abrava, nesses últimos 10 anos, vem tratando essa questão da eficiência energética, isso que o Marcelo estava falando, de fluido refrigerante, descarbonização? É assim, a Abrava, ela tem por princípio apoiar o desenvolvimento tecnológico, as inovações tecnológicas, as boas práticas de mercado. E como é que a gente faz isso? Exatamente o que o Marcelo acabou de comentar agora. A gente apoia as empresas que estão com esse viés, que têm exatamente essa interpretação. Então, empresas que investem na sustentabilidade, na descarbonização, nessa evolução tecnológica, tem todo o nosso apoio. É dessa maneira que a gente procura atuar. Agora, eu vou fazer uma inversão, vou de trás para frente. Isso tudo acontece focando no indivíduo, Legal. no profissional. Quando a gente fala de descarbonização, quando a gente fala desse aquecimento global, a gente está pensando muito naqueles procedimentos onde tem interferência humana. O uso do sistema de ar-condicionado, ele por si só, ele não provoca danos, ele não provoca aumento da temperatura. Sim, sim. Isso só vai acontecer se tiver algum acidente, alguma operação inadequada de manutenção, ou algum acidente, onde tenha, por exemplo, um vazamento do gás refrigerante. Sim. Ou quando o sistema vai ser retrofitado, vai ser alterado, vai ser modernizado, e aí não é recolhido o gás de uma maneira adequada. Então tem muito de interferência humana nos problemas que hoje são apontados. E falta dessa visibilidade. Sim. Falta esclarecer isso para o usuário. Entendimento, né? Que o uso do ar-condicionado por si só, ele não causa problema. Sim. Nós temos uma matriz energética no Brasil que ela é limpa, ou quase que perfeita, né? Nós temos aí mais de 90% da geração de energia elétrica de fontes alternativas, sim. ao contrário do que acontece no hemisfério norte. Olha. Então, quando se fala de descarbonização, o que se quer dizer? Deixar de usar combustíveis fósseis para gerar energia elétrica. Sim. Nós temos muito pouco desse problema aqui no Brasil. Então, falar de descarbonização aqui, para nós, é uma coisa que a gente vê no embalo daquilo que acontece no hemisfério norte. Claro que a gente também tem geração de energia elétrica gerada a partir de queima de gás, né? Principalmente algumas usinas termoelétricas, né? Mas o mais relevante para nós é falarmos da sustentabilidade. Legal. Isso que toca fundo, que a gente tem muita responsabilidade, o nosso setor é um player muito importante nesse cenário. Eu acompanho bastante as iniciativas da Abrava, né? A gente está muito próximo e a gente vê essa preocupação, né, da associação em fazer com que isso seja fomentado, a questão da sustentabilidade, né? E assim, como que... Porque já tem um tempo que você está no setor, né? Como que você viu esse crescimento dessa preocupação? Foi uma coisa de sempre? Quanto tempo que isso tem trazido, assim, em pauta, essa questão? Mas eu acho assim, legal, pegando um gancho, o que é sustentabilidade no setor de ar-condicionado? É isso. O que é sustentabilidade? O que é? É você utilizar os recursos naturais da maneira mais adequada possível para gerar a energia elétrica necessária para o nosso setor, porque o nosso setor ele precisa de energia elétrica para operar. Né? E você fazer com que os sistemas de ar-condicionado e refrigeração operem utilizando energia elétrica gerada por fontes renováveis. Nós evitarmos problemas, como eu acabei de mencionar agora. Isso é trabalhar com sustentabilidade. Legal. Isso é preservar os recursos ambientes, é não utilizar os recursos ambientes para que o sistema opere de uma maneira adequada. Então, a sustentabilidade é isso. É fazer com que o sistema de refrigeração e ar-condicionado opere de uma maneira adequada a partir da geração de energia elétrica fornecida por fontes alternativas de energia. Muito legal. É uma aula, hein, gente? Estamos tendo uma aula aqui, hein? Nossa, gostei, muito bom. E olha, a nossa temporada, a gente vai falar bastante disso, né? A gente trouxe alguns convidados, né? Alguns clientes que já estão se preocupando com isso, né? Que já estão se preocupando no sentido de trocas de equipamentos, retrofitings, que você comentou. E como que você tem visto isso no mercado, Marcelo? Do cliente também, do usuário, essa preocupação? Olha, eu acho que ainda tem um caminho pela frente, Dominique. O mercado ainda está em transformação. Né? Essas coisas têm um ritmo, né? Só voltando um pouquinho no que o
Basile estava comentando, a gente tem o pano de fundo aqui, que é o Acordo de Paris, que é o seguinte, esse Acordo de Paris está dizendo que a gente tem que limitar o aumento da temperatura média global em no máximo 2 graus, desejável 1,5 graus Celsius na temperatura média global do planeta. Do planeta todo. Em relação à temperatura média do período pré-industrial. Ou seja, então, até lá 1900, a gente tinha uma temperatura média global. Agora a gente tem outra. Tinha que estar aquecendo, né? O planeta gera energia e fica quente. Esse é o pano de fundo que a gente está vivendo. Como o Arnaldo comentou, o grande vilão hoje do superaquecimento são os combustíveis fósseis. A geração de energia elétrica é um dos grandes vilões. Tem vários outros, mas a geração de energia é um vilão. Então, se você pensar que a geração de energia de fontes não renováveis, de combustíveis fósseis, carvão, gás e tudo mais, petróleo, se a gente não minimizar o uso dessas fontes de energia também, além de trocar a matriz energética, você não minimizar o uso dessas energias que não são renováveis, você também está jogando contra. Então, eu acho que a gente tem esse papel tanto do lado dos fluidos refrigerantes, como o Arnaldo falou, se o fluido está dentro lá do sistema, não tem problema nenhum. Eu tive uma aula sobre isso. Não pode vazar, né? Se tiver tudo funcionando perfeitamente, está ótimo. Mas a gente sabe que vai ter algum momento que vai ter uma troca e tudo mais. E você tem também o desafio da eficiência energética, porque se a gente consome menos energia para fazer o ar-condicionado, para fazer a refrigeração, você também está contribuindo para essa melhora, né, do superaquecimento global e da diminuição da temperatura, porque você está exigindo menos da matriz energética. Então, eu acho que os clientes, voltando à tua pergunta, fazendo esse preâmbulo para voltar à sua pergunta, eu acho que os clientes ainda não têm consciência dessas coisas, porque o cliente privado, por exemplo, ele está olhando o bolso dele. Então, se a eficiência energética faz sentido para o bolso dele, aí legal, aí ele tá junto. Então o cliente, ele aceita, ele quer, ele tá engajado, porque ele tá reduzindo também o impacto no bolso dele. Quando você fala de fluidos refrigerantes de baixo GWP, aí eu acho que o pessoal ainda não entendeu a importância, e existe um caminho mais longo aí que a gente vai trilhar, que é conscientizar, ter tecnologias mais disponíveis, com menores custos, com menores prazos de entrega e assim por diante. Então o mercado precisa amadurecer um pouco mais ainda para o cliente começar a enxergar essa questão como uma questão de primeira, vamos dizer assim, de primeira importância na formação da decisão dele. Nossa, é um grande caminho, né? É verdade. E uma pergunta pro Arnaldo, assim, uma pergunta mais capciosa. Ai, lá veio uma foto. Pegando esse gancho, a gente combinou. Né? As perguntas capciosas são assim, quer dizer que energia limpa é mais cara, aí sendo mais cara ninguém quer usar? Não é bem assim. Já existe um grau de conscientização na população brasileira, do cidadão comum, que já está entendendo essas questões, já está procurando, já está prestigiando e privilegiando os equipamentos mais eficazes, mais eficientes. Uma referência: os equipamentos de ar-condicionado residenciais, comerciais leve hoje, eles consomem aproximadamente menos 40% do que consumiu há 30 anos atrás. Nossa. Então, existe uma evolução tecnológica que vem acontecendo ao longo do tempo, e há 30 anos atrás não se pensava, puxa, será que a gente vai conseguir uma eficiência melhor que isso? E está se conseguindo. Então, hoje, a gente tem que pensar de uma maneira otimista. Nós temos que acreditar que a evolução tecnológica, as inovações vão continuar acontecendo. Então, os equipamentos vão ser cada vez mais eficazes, com a utilização de novos materiais, os gases refrigerantes com novos componentes vão propiciar um rendimento melhor para os equipamentos, e quando tiver algum problema de vazamento, e que aí sim vai afetar a atmosfera, vai provocar algum aquecimento, esses novos gases, esses novos componentes vão ter um impacto menor no aquecimento. Do que hoje. É isso que se espera, é isso que a Abrava procura incentivar exatamente as empresas que desenvolvem nesse aspecto. Quando a gente fala em ar-condicionado, a gente está sempre falando em sistemas, equipamentos. Então, a gente tem que focar o seguinte, tem que pensar o seguinte: a eficiência energética, ela não pode ser considerada só para o equipamento. Perfeito. O equipamento é o coração do sistema, vamos dizer assim, vamos dar a devida importância. Mas você tem uma série de componentes, acessórios, subsistemas que fazem com que o sistema global, o sistema todo, vai funcionar de uma maneira mais adequada.
Então não adianta falar só no equipamento. Só do equipamento. Você falar aqui nos componentes também, nos sistemas, no ferramental que é utilizado, nas práticas de ajuste de temperatura, de ajuste de set points, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o sistema em si, o resultado final, vai depender da operação do sistema. Isso é que é importante. E como você falou, Marcelo, perfeito. O usuário tem que ter noção mais clara, cada vez mais completa dessas informações, para que ele saiba utilizar o sistema dele. Eu cansei de ver em vários lugares do Brasil inteiro que você entra no ambiente e tem lá a plaquinha ambiente refrigerado. Não existe ambiente refrigerado. Ambiente refrigerado é de uma geladeira. Então, ambiente climatizado é o termo correto. Exato. Então, Verdade. então Eu aprendi isso, vim trabalhar na mecânica. Olha A gente já conversou sobre isso algumas vezes. Então, isso é um exemplo de esclarecimento para a população. A minha esposa, por exemplo, ela quando entra no carro e coloca o ar-condicionado, ela vira as aletas para ela e na temperatura mínima. Eu falei, está totalmente errado. Eu também faço isso. E como é que é o certo? Vou mudar minha ensino, então como é que é o verdade, certo? é O meu bem verdade. briga Vamos lá, comigo, então, brigou, assim, vamos lá. Primeiro, ar-condicionado, por definição, é um sistema que controla simultaneamente, e essa palavra é chave, simultâneo, ao mesmo tempo, temperatura, umidade, a velocidade do ar, a distribuição do ar no ambiente, filtragem, a renovação do ar. Você não pode ficar só recirculando o ar aqui, você precisa tomar o ar externo de uma maneira filtrada também para que tenha uma renovação para diminuir a concentração de gases, principalmente de CO2. Isso é o efeito, isso é a definição de ar-condicionado. Então, como é que se usa, como é que se deve utilizar o ar-condicionado? Seja no carro, no ambiente, num quarto, no ambiente residencial. Procura colocar as aletas, a direção do ar, longe do seu corpo, longe da sua zona de ocupação. Zona de ocupação, por exemplo, nós estamos aqui sentados, a nossa zona de ocupação vai até mais ou menos meio metro acima de nós, onde nós estamos. Então, o ar ele tem que circular acima dessa zona de ocupação. Porque essa circulação faz com que todo o ar do ambiente vai se movendo e o que vai acontecer com o ar? Ele vai voltar para o equipamento. Quando ele volta para o equipamento, ele vai ser resfriado e vai ser espalhado por todo o ambiente. Então, nunca coloque as aletas diretamente para você. Ok, entendido. Não vou fazer isso mais, hein? Outra coisa. Entendi, adorei. Que aula, adorei. Outra coisa, a temperatura média do ser humano, em qualquer lugar da Terra, no Azerbaijão, onde está começando hoje a COP29, em Manaus, em São Paulo, Rio de Janeiro, a temperatura média do corpo, assim, do ser humano, é de 36,5, 37 graus, tá? É um máximo de 42 graus, as pessoas ainda conseguem suportar bem. O ar-condicionado, a temperatura ambiente, se a temperatura ambiente estiver na faixa de 23 a 25 graus, já atende mais de 90% das pessoas. Então, na faixa de 23 a 25 graus, isso já é bastante adequado para atender a maioria das pessoas. Não tem esse negócio de colocar a temperatura no carro, 17, 18. Não faça isso. Ai, gente, verdade. tá vendo Não, como é que é? tá quebrando paradigma. Quebrando paradigmas O aqui. que acontece? Quando você coloca lá, quando você seta, quando você ajusta a temperatura de um aparelho residencial, de um sistema mais complexo, como o Marcelo já falou, não adianta você forçar o equipamento. Sim. Ele vai trabalhar de uma maneira inútil, E vai consumir mais energia. ele vai continuar consumindo energia de uma maneira desnecessária. Hoje, por mais que você tenha tecnologias inovadoras, como o caso do inverter, o Sim. inverter ele faz um ajuste da temperatura, o equipamento vai funcionar com maior ou menor intensidade para atender aquela temperatura que você ajustou. Ok? Então isso já é uma grande evolução tecnológica. Então não adianta colocar o set lá abaixo de 23 graus, que é Eu bobagem. imagino assim, os milhões de carros, milhões de residência, isso tudo consumindo de uma maneira errada, aí realmente faz diferença, né? Faz diferença. No consumo de energia do país, né? Pois é. Ai, Não eu estamos adorei. falando das indústrias, né? Estamos falando de pessoas. De pessoas, pessoas. no carro, do né? indivíduo, né? De novo, são as pessoas que utilizam os sistemas, Sim. que utilizam os equipamentos. Se essas pessoas não souberem como utilizar corretamente, não vai adiantar nada. Não. É a mesma coisa que você num carro, o carro mecânico, você andar só com o carro em segunda marcha ou terceira marcha.
e acelerando. Você não está economizando energia, não. sabe? Você não está beneficiando nada. Eu acho que é um grande trabalho educativo, né? Que a gente. Eu fico Perfeito, pensando. é verdade, É um trabalho educativo, assim, de usuários de um modo geral. Não é a gente pensar só no fabricante ou pensar, né, nas grandes obras que vão. Porque, assim, eu falo, a gente só lembra que ar-condicionado existe quando ele quebra, né? Que ele se preocupa, ele quebrou, tô com calor, nossa, tem que ligar pro pessoal da manutenção, né? E aí vem aquilo. Tem toda uma engenharia, tem todo um trabalho de inteligência por trás, mas que para mim, como usuário final, só é lembrado se der defeito, né? Então, acho que se a gente conscientizar a população de um modo geral, vamos fazer isso aqui, gente. Fiquem ligados aí. Posso te fazer uma pergunta capciosa agora? Claro! Você faz limpeza dos filtros do ar-condicionado? No caso, isso é responsabilidade do meu bem. Jogou pro marido. Essa é a responsabilidade do meu. Mas olha, meu bem, ele se preocupa, assim, com a limpeza de filtro e tudo isso. Ele se preocupa, mas assim, eu vou começar. Depois desse podcast, gente, minha vida mudou, tá? Eu vou prestar atenção, porque a gente fala. Em residência eu faço, no carro nunca me. Isso Olha impacta só. também na eficiência energética do sistema. Olha Filtro só, saturado. gente. Você satura o filtro, Sim, o ar tem uma dificuldade maior para passar pelo filtro. E o que vai acabar acontecendo? O sistema vai funcionar de uma maneira mais intensa para compensar essa dificuldade. Sim. Estressa ele, né? Funcionando com maior intensidade, vai consumir mais energia, seja uma residência, uma residência, seja no automóvel, seja onde for. Onde for. Então, a limpeza dos filtros também impacta no maior consumo de energia, sem contar da importante e necessária função do filtro, que é manter o sistema, manter o ar do ambiente mais limpo. E pegando esse gancho de qualidade do ar, a gente lançou recentemente, a gente tem a divisão que é a Climatix, né, que cuida do setor, que cuida do setor do ar-condicionado, né, a gente lançou para isso, e a gente lançou o CBC, que tem essa premissa da qualidade do ar, né, Marcelo? Sim. Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, esse CBC é um produto voltado para a área hospitalar. Então ele é um fan coil que ele é aplicado em ambientes hospitalares e ele já é preparado para os graus de filtragem, como queira chamar, né? Que você necessita em um ambiente hospitalar. Segundo as novas normas, você tem que ter alguns graus de filtragem para determinados ambientes dentro de um hospital. Então, um centro cirúrgico, uma sala de espera, uma sala de exames. Para cada área você tem ali uma necessidade de qualidade do ar. Esse produto nosso ele foi feito para hospitais e aí você coloca com o grau de filtragem ideal e atendendo às normas para aquela região do hospital. Então é um produto bem, bem interessante que a gente criou. E a gente aproveitou, né, falando de manutenção e tudo mais, uma das dificuldades que os hospitais têm hoje é de você fazer a limpeza desses sistemas, porque imagina que eles vão num entreforro. Então você imagina no teto do hospital, imagina um centro cirúrgico ou uma sala de exame, você tem entre o forro e o teto, você tem um espaço e esse equipamento de ar-condicionado é colocado ali. Então imagina você fazer manutenção, fazer limpeza, tirar filtro, às vezes até lavar e tudo mais é complicado. Esse produto que a Mecalor desenvolveu, a gente criou uma maneira de ficar bem fácil de fazer a manutenção. Então você tem acesso aos filtros por baixo, você tem um sistema para você remover ali a chapa, para você poder acessar bem o filtro, fazer a troca de uma maneira bem simples. Foi bem pensado para garantir que o cliente consiga fazer a manutenção. Sim. Porque uma coisa a gente fala assim, o filtro tem que ser limpo. É fácil. Então tem que ser fácil. Tem que ser fácil, né? Se preocupar com isso, né? A gente pensou nisso. Muito legal. Arnaldo, tem uma pergunta para você, com uma curiosidade. Eu estou aqui na Mecalor 8 anos escrevendo sobre HVAC. Aí, de repente, comecei a ter que escrever sobre HVAC-R. Fala um pouquinho do que é esse mercado e fala um pouquinho do que a Abrava faz, né? O R da refrigeração, que antes era escrito HVAC-R, e por convenção, isso já foi decidido, já faz aí um par de anos, tirou-se o hífen para integrar o R da refrigeração com a mesma intensidade dos sistemas de ventilação, refrigeração e aquecimento. A gente passou a utilizar o termo AVACR no Brasil justamente para abrasileirar. Sim. Porque tem muita gente que fala assim, o que é HVAC? Sabe? Então tinha muitos profissionais entrantes no mercado que não tinham essa familiaridade. É uma sigla em inglês, né? Uma sigla em inglês. Então nós adotamos já faz vários anos na Brava que a gente fala em AVACR.
Mas respondendo objetivamente, Afonso, o R da refrigeração, para nós, ele é assim, ele fica um pouco distante da realidade dos usuários comuns, porque a refrigeração é alguma coisa que acontece como obra do Divino Espírito Santo. Amém. Sabe? Alguma coisa está refrigerada. Né? Então ninguém pensa, ninguém vê, porque a percepção da refrigeração ela é muito menor do que do ar-condicionado. No bastidor, né? Não? Exatamente. No bastidor. Né? Então, assim, a refrigeração é um setor importantíssimo. Nós temos um lema na Brava, desculpa, eu fugi um pouquinho. Imagina. Ar-condicionado é bom e faz bem. Uhum. Não lacrimeja, não provoca tosse, não provoca nada. Não, pelo contrário. A pandemia mostrou que ar-condicionado é parte da solução e não parte do problema. Sim. Então, assim, ar-condicionado é bom e faz bem, e junto com a refrigeração, ambos são imprescindíveis. Uhum. As sociedades ocidentais e orientais evoluíram graças à refrigeração. Olha, Verdade. Então, a refrigeração tem uma importância proporcionalmente maior, mais importante do que o ar-condicionado. Eu sou descendente de imigrantes italianos e portugueses. E eu lembro das histórias dos meus avós, quando eles relatavam, eles moravam em casas que no fundo das casas eles tinham alguma criação, plantação, e dificilmente eles iam fazer compras em supermercado, em lojas, alguma coisa assim, porque não existiam. Então eles tinham que cuidar da produção ativa deles, daquilo que mantinha o sustento deles, e eles tinham que cuidar também da alimentação deles. Então eles se dividiam entre as necessidades pessoais, familiares e dos seus business. A partir do momento que a refrigeração residencial ficou acessível à maioria das pessoas, as pessoas puderam passar a comprar alimentos e estocar em casa, na geladeira. Sim, a refrigeração comercial facilitou muito isso. Imagina quantos edifícios residenciais nós temos hoje, que se não tivesse a refrigeração comercial e residencial, onde é que essas pessoas iriam morar? Como? Exato. É verdade. Então, eu digo civilização, né? O processo de civilização passa pela refrigeração. 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Imagina. Se não tivesse refrigeração... Então, não tem como. E ninguém se lembra disso, ninguém dá esse enfoque. É verdade. Então, graças... Tornou parte da vida. Como um braço. Não, você não... Exato. Por isso que ninguém fala. É uma coisa tão habitual. Mais de 92% das residências no Brasil hoje tem um índice de penetração. As residências do Brasil, mais de 92% das residências do Brasil, tem um índice de penetração de geladeiras acima de 92%. Sim. O ar-condicionado é mais ou menos 20%. Olha só a diferença. Olha. Nossa, muito Então grande. veja como que a refrigeração é importante. E você tem a refrigeração residencial, você tem a refrigeração comercial dos pontos de venda que facilitaram essas distribuições. Sim. E você tem a refrigeração industrial que produz todos os laticínios, embutidos, carnes. Tudo, né? O Brasil é um grande exportador de alimentos graças ao que? A refrigeração industrial. Sim. Sabe? Não Tem vão nem, caminhão refrigerado. não vão nem falar da refrigeração muito veicular. É muito complexo, né? É muito e complexo. amplo. E amplo. E é um setor que cresce. Sim. É um setor que vem se expandindo muito. Eu, numa das viagens que eu fiz para o exterior agora, eu quis saber, na Europa, como é que está acontecendo o abastecimento de alimentos por conta do conflito Rússia e Ucrânia. Sim. Porque a Ucrânia sempre foi um grande fornecedor de alimentos. Né? Eles estão se abastecendo, sempre se abastecendo bastante também da África. Sim. E a África tem alguma dificuldade, de uma certa maneira, tem alguma dificuldade em abastecer a Europa. Olha. Então, os países que estão mais sofrendo por conta dessa crise diplomática, né? Essa crise, Sim. essa guerra que está acontecendo, são os países da África. Olha. Porque a gente consegue exportar, a Argentina consegue exportar, o Canadá exporta, e quem mais está sofrendo é a África, porque a África não está evoluída no mesmo grau que está a Europa, que nós estamos. Ô, Arnaldo, qual é o papel da Brava nesse contexto todo aí que você está contando para a gente aí? Olha, a gente tem interação, eu já falei da nossa missão, né? Inovação, tecnologia, boas práticas, e a gente tem interação com órgãos governamentais, Ministério de Minas e Energia, Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Indústria e Comércio, as agências reguladoras. Você leva essas demandas para o governo, do setor para o governo? A gente fala com orgulho que, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, ele tem feito, historicamente, ele fez várias consultas e durante a pandemia parou e agora retomou, faz várias consultas públicas dentro da Brava. Ah, que interessante. Para fazer essas consultas públicas. E consulta pública é aberta para a população. Sim, A Brava sim. tem quantos associados? Hoje, aproximadamente uns 400.
ativos, né, que estão diretamente ligados com a nossa operação. Mas nós temos interações com várias outras associações do nosso setor. Todos os sindicatos, todos os sindicatários que estão espalhados pelo Brasil. As Braves, Máquina, o IAR, que é o International Institute de Ammonium Refrigeration, alguma coisa assim. Então, ASHRAE, Estados Unidos, ARI dos Estados Unidos, a Sercom na Europa. Então, todas essas interações que a gente faz com essas associações nos permite manter as nossas informações atualizadas. Todos eles têm muito interesse em saber o que acontece com o nosso mercado. Então a gente faz essas interações para compartilhar as informações e trazer as informações, as tecnologias mais atualizadas. E vocês realizam um evento por ano, que é o evento do segmento, né? São vários, né? São vários eventos, promovendo, né? Então, a gente promove a FEBRAVA, que é a Feira da Brava, juntamente com o Combrava, que é o Congresso da Brava. Isso acontece nos anos pares. Aconteceu no ano passado, aqui em São Paulo, no ano que vem, 2026. Nos anos ímpares, desculpa. 2025. 2025 vai acontecer também em São Paulo, em setembro do ano que vem. Vocês já estão... Estaremos lá. Convocados. Estaremos lá. E é nessa feira que as empresas expõem seus produtos. O Combrava expõe aí os trabalhos, e são sempre trabalhos inovadores, são sempre temas inovadores, que tem uma conotação técnica, científica e acadêmica. Promovemos também o Encontro dos Projetistas, Encontro Nacional dos Projetistas, que acontece uma vez por ano, e várias outras atividades que vai tomar muito tempo de se... Não, eu agradeço, eu acho a Brava muito atuante no setor, né? A gente vê, assim, eu já faço parte do Comitê das Mulheres, vejo que existe, tem um Comitê das Mulheres, eu gostaria de ser mais ativa até, mas sempre que eu posso, né, apoio a iniciativa, vejo, então assim, a Brava tem um papel muito relevante. E pra gente, Marcelo, como associado, como que você vê essa relação de associação, ter um órgão que nos ajude a cumprir as normas, nos dá essas aberturas, como que você vê isso? Eu acho o papel da Brava extremamente importante para a Mecalor. A gente, desde que a gente se associou, a gente tem participado de todos os eventos, cursos. Eles fazem cursos muito interessantes também de capacitação, isso é muito legal, né? Que hoje no Brasil a gente tem essa questão da mão de obra, né? Você tem a questão da informação, da capacitação. A gente tem feito uma parceria muito legal, tanto nos eventos que servem para a gente estar em contato com o mercado, né? Seja para a gente buscar uma capacitação, um suporte, ou seja para a gente discutir uma estratégia para o setor. Então a Brava assim, tem sido essencial na nossa expansão aqui da Climatix, principalmente, que é a nossa divisão de ar-condicionado. Assim, o Arnaldo tem sido sempre muito solícito, ele e toda a equipe da Brava, né? Em relação ao Mecalor, e tem sido muito bacana, assim, muito legal. Ai, que bom. Marcelo, uma outra dúvida que me surgiu aqui agora, assim, você tá na linha de frente lá com os clientes, né? E, assim, qual que é o maior desafio de convencimento, às vezes, né? Não do convencimento, mas da educação do cliente com relação à eficiência energética, a fazer entender a importância de trazer novas tecnologias para o site, né, para a planta do cliente. Qual que é o maior desafio, assim, que você tem encontrado? Dominique, o que eu vejo, assim, muito sinceramente, é que os clientes muitas vezes não estão, como eu posso ver, sensíveis a esse tema. E quando estão, muitas vezes falta dados. Ah, interessante isso. Então isso é uma coisa que a gente tem trabalhado de tentar mostrar dados concretos. Porque uma coisa é você chegar para o cliente e falar, olha, tem uma solução XYZ e você vai economizar X%. Como é que você prova isso e como é que você mostra isso para o cliente com dados concretos? Então esse é um desafio, mas a gente tem conseguido fazer isso muito bem. A gente tem uma linha de produtos agora que é o Smart Oil Free, que é um chiller com compressor de mancal magnético, e ele é totalmente baseado em eficiência energética. Sim. E ele, assim, o CAPEX, o investimento inicial dele é bem maior. Então o cliente, quando ele olha o preço inicial, ele fala, poxa, mas isso aqui é 2, 3 vezes mais caro que um chiller convencional. Por que eu vou investir nisso? Então aí você tem que explicar tudo isso para ele, você tem que mostrar
que, olha, a médio prazo você vai ter né, Sim, em 2, 3 anos ali, você vai ter um o seu payback. retorno desse investimento e Sim. você vai ter uma eficiência melhor. O cara vai comprar para uma rede de hotéis, né, você vai diminuir o consumo energético, você reduz o seu custo. Sim. Para um shopping Payback é center, rápido para um também. hospital, e payback é rápido. Então, esse é o desafio, mostrar esses números e sensibilizar o cliente a olhar a médio prazo e não curto prazo. Sim. Porque senão a decisão acaba indo no curto prazo. Qual que é o CAPEX, né? Qual que é o investimento inicial menor? Eu comparei esse com esse. Esse aqui é mais barato, vou nesse. É a decisão trivial de preço, né? Sim. A gente tem que sempre mostrar assim, o total cost, né? Que seria o custo da vida inteira daquele produto aplicado. Sim. Porque tive até uma conversa com um cliente esses dias, assim, poxa, quem que vai fazer a operação dessa máquina? Não, sou eu. Você vai ficar com a conta de energia elétrica pro resto da vida? Vou. Bom, qual que é a sua expectativa de vida dessa máquina? Mínimo 10 anos, 20 anos? Quanto tempo? Então não faz sentido você casar com um equipamento que vai te dar uma eficiência ao longo da vida. Poxa, é verdade. É verdade. Então aí, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Então acho que a palavra desse podcast, desse episódio é educação, né? Educação, acho que a gente tem que... Conscientização. A gente vai sair desse podcast com essa missão, hein, Afonso? Sim, Educativa. sim. E você sabendo usar ar-condicionado. E você também, tá, Afonso? Nós. Pegando esse gancho, eu quero fazer uma pergunta ao Marcelo. Marcelo, alguns anos atrás, me explicou uma coisa, eu queria que ele explicasse aqui. A diferença entre refrigerar e resfriar. Eu vou deixar isso pro nosso amigo aqui, ó. Eu tenho certeza que a audiência aqui não sabe. Não, eu vou deixar pro Arnaldo explicar, que ele começou a história aqui, vou deixar ele terminar, que ele falou da refrigeração. Tem uma diferença entre refrigerar e resfriar, que faz toda a diferença no negócio da Mecalor, né? Sem dúvida. Quiser falar, Arnaldo, por favor. Tá. Em linhas gerais, de uma maneira muito simples, muito acadêmica. Resfriar é quando você baixa a temperatura sem se preocupar em chegar num ponto de refrigeração de congelamento. Quando você refrigera, você já está chegando no ponto de congelamento. Então, por exemplo, uma carne resfriada, numa gôndola do supermercado, é uma carne que está ali a 5 graus, 0 grau. Uma cerveja resfriada está a -2, 0. Isso é resfriado. O refrigerado, quando você tem temperaturas mais baixas, que já leva ao congelamento. E você tem até a criogenia, que são temperaturas super baixas. Então, vamos dizer assim, até 0 grau, -2, você está resfriando. Quando você vai para o -10, aí você já tá no ponto de congelamento. E a criogenia vem em temperaturas mais baixas ainda, que é 49 graus, 50 graus, é bem mais baixo. É temperatura, né, gente? Temperatura é uma palavra-chave também, né? E quando você fala de climatizar, aí também a gente está falando de temperatura, de umidade, de tudo que o Arnaldo já falou. Né? Qualidade do ar, né? Que você está criando aquele clima, garantindo um clima adequado. Ai, gente, tá muito bom a prosa. Deixa eu ver se eu tenho tempo ainda. Diretora, tenho tempo, tá acabando. Tá acabando o tempo. A gente tá aqui, ó, me soprando se eu posso continuar ou não. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí pro pessoal, pros nossos espectadores. O que vocês queriam falar, principalmente da sustentabilidade, eficiência energética, uma mensagem final aí que vocês podem deixar pra gente. Nós estamos vivendo um momento bastante desafiador, que nós vamos ter que fazer uma integração, um entendimento entre o usuário final, os projetistas, tudo começa por um bom projeto, as empresas que fazem instalação dos sistemas, depois quem faz a manutenção dos sistemas e operação dos sistemas. O Marcelo comentou muito bem a respeito da diferença entre CAPEX e OPEX. Um CAPEX, um plano de instalação, deve custar no máximo 20%, 25% de todo o custo durante a vida útil inteira de um sistema. É bem significativo, né? O mais significativo é a operação durante a long lifetime, né? Ou seja, o período de vida do sistema. Então nós vamos ter que ter uma integração muito forte, um entendimento muito arraigado, muito conexo entre projetistas, instaladores, os desenvolvedores de tecnologias, de equipamentos, de sistemas, de componentes, de acessórios, que elabora as normas, a participação dos profissionais do setor tem que participar da elaboração das normas, as normas vão ser ajustadas para as novas realidades, e temos as normas nacionais que refletem exatamente aquilo que vai acontecendo lá fora.
internacionalmente. Mas essas adequações, essas atualizações são necessárias. Isso é muito importante. O desenvolvimento de fontes alternativas de energia, os novos fluidos refrigerantes, a automação. A gente fala muito, o mundo todo fala muito hoje de inteligência artificial. Sim. Mas a inteligência artificial, como é que ela se incorpora? A gente acredita que vai ter muita inovação daqui para frente utilizando essa inteligência artificial, puxando o gancho do que o Marcelo comentou também, que vai identificar como que os equipamentos estão funcionando em função do quê? De quem está habitando o ambiente, que está no ambiente. Sim. Sabe? Como é que é a geração de calor, de umidade que nós estamos gerando aqui dentro. E a inteligência artificial vai interpretar isso e atuar no sistema de automação para fazer os ajustes necessários. Isso já está começando a acontecer. Sim. E vai se intensificar. Que mais? Eu acho que... E a questão do treinamento... E a tendência é a gente ter um mundo, um planeta mais quente, né? Então isso é preocupação, porque então a refrigeração vai ser tema. Né? O que acontece? Para você retirar o calor daqui de dentro, você precisa usar uma máquina que vai transferir o calor daqui, essa é a definição do ar-condicionado, você vai transferir o calor daqui de dentro lá para fora. Sim. Só que essa máquina, ela está operando, ela está gerando calor também. Então, além de você transferir esse calor lá para fora, você tem a geração do calor do equipamento. Sim. Por isso que o ambiente todo fica... Por isso que o mundo vai ficando cada vez mais quente. Porque você tem máquinas fazendo isso em várias atividades, em vários setores. Por isso que a gente tem que mitigar ou reduzir ao máximo possível toda a geração possível de calor. E aí, tudo isso que a gente já falou. Eu acho que essa sinergia, né, entre toda a cadeia é muito importante, né? Acho que a Bravo faz isso bem, de juntar todo mundo, assim. Mas se deixar, a gente vai ficar aqui muito tempo conversando, porque eu tô adorando conhecer um tanto de coisa. E você, Marcelo, deixa uma mensagem aí que você gostaria de deixar pro pessoal aí. Eu queria deixar uma mensagem de renovação, de otimismo. Eu acho que o mercado está mudando bastante. O mercado de ar-condicionado e refrigeração, ele está passando por transformações muito importantes. E a gente, como Climatix e Mecalor, né, o grupo Mecalor, a gente está alinhado com essas mudanças. Então, a gente está vendo agora uma forma nova de tratar o ar-condicionado. Por muitos anos, a gente viu assim, as mesmas regras, as mesmas fórmulas para os problemas. E agora eu vejo essa mudança acontecer. Então, por exemplo, o caso do Oil Free, né, é um produto que até, sei lá, 10 anos atrás as pessoas não queriam, tinham medo, né? E hoje você já vê os projetistas especificando, os clientes utilizando, o mundo inteiro está utilizando, porque é uma economia de energia muito grande. Então eu queria deixar essa mensagem de renovação, de otimismo. Vamos abrir a cabeça para o que é novo, porque é diferente, porque é mais eficiente. A gente vai ter a Febrava, é a semana da refrigeração, né? Essa é a semana da refrigeração ar-condicionado. É a sessão do AVACR brasileiro. Boa. A semana inteira. A semana inteira. 2025 promete, então. Vai ter que ter parte 2 desse MegaCast, né? Vai ter que ter. De repente a gente grava um lá na Febrava. Lá na Febrava, quem sabe? Não vamos dar ideia, não. Vamos dar ideia, né? Mas quem sabe? A gente vai estar lá. A gente vai estar lá na Febrava, em todos os eventos aí na semana da refrigeração no ano que vem. A gente convida a todos aí para estarem com a Climatix. A gente vai estar lá trazendo novidade, trazendo produto, trazendo ideias. Então vem com a gente. Vem com a gente que a gente está aí, preocupando com a gente, com o mundo, com todo mundo, né? É isso aí. Mas antes de acabar, a gente tem algumas perguntinhas. Eu tenho uma pergunta, o Afonso tem a dele, eu tenho a minha. Isso não estava combinado. Não estava mesmo. E agora, ó. Vou perguntar para você, Arnaldo, uma coisa. O que você faria se você tivesse 15 anos? Nossa Senhora. Oh, que boas memórias que eu tenho meus 15 anos. O que eu faria? Não sei, eu acho que eu seguiria de novo aquilo que eu fiz. Ah, que legal. Sabe, eu fiz com muito prazer uma escola técnica industrial, Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo. Por quê? Porque eu gostava muito de desenhar. Olha! Então a minha aptidão, meu desejo era fazer alguma coisa ligada. E eu continuo com esse mesmo, passado algumas décadas. Poucas décadas. Eu ainda continuo com aquele espírito que eu tinha aos 15 anos de idade. Ai, que legal. Então eu acho que eu refaria
Eu referi da mesma maneira. Da mesma maneira, que legal. Talvez as consequências tivessem sido outras, né? Óbvio. Mas acho que eu tenho boas recordações daquela época. Ai, que bom. Tão boas que eu não consigo pensar em outra coisa. Eu faria de novo. Faria de novo. Legal, E você, Marcelo, o que você faria se tivesse 15 anos? Olha, Seria um rockstar? Pergunta difícil. Seria um rockstar. Eu montaria investiria na banda. Acho que eu teria morrido de fome. Mas, olha, eu acho que o que me veio na cabeça quando você perguntou pro Arnaldo, fiquei aqui pensando também, falei, eu acho que a importância do estudo, sabe? Eu estudei, formei administração, fiz MBA, estudei bastante, fui atrás, né? Mas eu acho que eu podia deixar uma mensagem aqui para os mais jovens, né? Quem tem 15 anos aqui. Ele olhou para mim. De se arriscar, né? De se arriscar um pouco mais, estudar muito, porque o estudo transforma. Sim. E a educação transforma. A gente falou de educação, de conscientização aqui. Então eu acho que eu teria investido ainda mais tempo na minha vida em educação e estudo. Muito bom, muito bom. Brilhante. Minha pergunta, vou perguntar para você, Marcelo. Se você pudesse reviver um dia no passado, qual momento seria? Reviver um momento no passado? Qual seria? Caramba. Olha, boa pergunta também, vocês pegaram de surpresa. Mas eu sei. Eu acho que o nascimento do meu primeiro filho, Afonso, o Lucas. Depois ele vai ouvir a gente aqui, vou passar para ele o link. Ele não tem muita paciência para ouvir, eu vou já mando no ponto. Mas eu veria novamente o nascimento do meu filho. Primeiro filho. Meu filho está com 23 anos agora, eu voltaria lá para ter aquela sensação. Eu acho que ser pai é uma coisa que é maravilhosa, né? A gente não tem coisa igual. Ai, que legal, muito bonito. Voltaria lá. E você, Arno? Se você tivesse me perguntado, eu ia falar exatamente a mesma coisa. Quando nasceram os meus 2 filhos, sabe? Mas aí não vale, eu preciso pensar em alguma coisa diferente, né? Eu tenho uma mãe de 92 anos de idade, extremamente lúcida, ativa, participativa do nosso dia a dia. E foram vários momentos assim de felicidade que eu graças a Deus, tive a oportunidade de presenciar, de conviver a integração dos meus filhos com ela. Legal. Isso para mim é muito reconfortante, sabe? Isso é muito... Que bonito. Tem sido bonito vários isso. momentos assim muito alegres. Ai, gente, que lindo vocês, gente. Terminamos de forma... Não vale chorar, não vale chorar. Não é? Não vale chorar. Essa temporada promete, né? Tá demais. Esse daqui, essa primeira, chegamos arrebentando. Começamos com o pé direito, né? Gente, e pra encerrar, a gente tem um presente pra vocês. Opa, adoro presente. Não precisa abrir aqui agora, tá, gente? Porque é difícil de abrir, fica um presente. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo tempo, né, gente? Eu sei que vocês são extremamente ocupados. Arnaldo tem uma agenda ocupada, Marcelo, para marcar, desmarcar, enfim. Mas eu tô muito feliz que vocês, né, tiveram esse tempo aqui com a gente. É importante pra gente poder falar de coisas tão relevantes aí pro mercado. Se puder me dar um segundinho só para eu agradecer aqui também, Claro. formalmente o Arnaldo. O Arnaldo, como você falou, né, presidente da Brava, tem uma série de atribuições. Queria agradecer novamente aí você estar aqui com a gente. Foi um prazer. Muito legal, aprendi muito e quero agradecer a você por todo o apoio que você tem dado aí ao Grupo Mecalor. Ai, que Legal. Obrigado, bem-vindo sempre. Eu, em nome da Brava, que tenho que agradecer essa interação, essa disposição, essa disponibilidade de vocês, toda a equipe da Mecalor, o que vocês prestigiam os eventos da Brava, o quanto vocês prestigiam. Eu sou assim, que nem aquela mãe que tem vários filhos, né? Eu posso amar um mais do que o outro. Sim, Tá certo. Formalmente eu não posso. Claro, justíssimo. Mas o meu coração pulsou mais forte quando eu cheguei aqui. Ah, que bonitinho. Pegamos emocionante. Ah, não, muito legal, Arnaldo, muito obrigada. Eu sei que é muito difícil fazer tudo isso, mas assim, a gente tem esse compromisso. Esse projeto nasceu já tem um tempo, né, Afonso? Já vai para a 2ª temporada, mas a gente quer trazer isso, né? Um trabalho educativo, deixar leve, porque às vezes a gente fala muito tecnicamente, mas eu falar que o ar-condicionado do seu carro, você não tá fazendo direito. Eu aprendi isso hoje. Saímos com uma lição. Saímos com várias lições aqui hoje. Verdade. Várias lições. Mas é isso, gente. Obrigado. Esse episódio acabou, mas ó, a temporada tá só começando. Começamos com o pé direito. E ó, o formato mudou. Agora não é mais de 15 em 15 dias, é toda semana. Então, quarta-feira que vem tem episódio novo. E eu espero vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.